campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá! Sobre os assuntos de família, hoje estaremos abordando o tema exercícios psíquicos, que será apresentado pela Loriana. No final do vídeo, se você gostou, lembre-se de curtir e também de acessar o link que fica abaixo do vídeo para ver o material postado referente ao assunto abordado. Olá, amigos, irmãos, bem-vindos a mais um dos nossos encontros de assuntos de família. Que a paz do Cristo esteja conosco, nos guiando nessas reflexões, que hoje serão sobre a força do nosso pensamento e o quanto que nós nem percebemos isso, não é mesmo? Os exercícios psíquicos são isso, é prestarmos atenção, porque é tão espontâneo para nós pensarmos, um pensamento segue o outro, que segue o outro, na maior parte das vezes, ou digamos que na maior parte do tempo, nós deixamos os nossos pensamentos soltos, livres. Nós somos capazes de estarmos conversando com uma pessoa e ao mesmo tempo o nosso pensamento simultaneamente estar numa outra direção. Às vezes até podemos nos distrair daquilo que estamos conversando, porque não nos ocupamos muito de educar os nossos pensamentos. E o quanto que isso é importante, porque nós fazemos ligações vibratórias. Nós sabemos até que em mundos mais evoluídos do que o nosso, os espíritos se comunicam pelo pensamento. Vejam a força disso. E nós mesmos temos exemplos para isso. Nós conseguimos encontrar situações em que percebemos isso. Já deve ter acontecido com vários de nós, assim, de ficarmos pensando muito numa pessoa, pensarmos nela e não sabemos bem porquê. E muitas vezes o que acontece, quando nós vemos, ela faz contato, ela nos busca, nos procura de alguma forma, ou se nós a buscamos, se nós a procuramos, nós descobrimos que ela estava com alguma dificuldade, pensou em nos pedir ajuda, ou que ela pediu assim ajuda mental, de preces, de orações, e nós que temos esse ponto de união, pela fraternidade que nos liga, pela afinidade que temos uns com os outros. Então isso é uma pequena amostra, porque nós nos ligamos àquelas vibrações que o nosso pensamento nos leva. Se tivermos pensamentos sombrios, nos ligaremos às sombras e sabemos que todos os nossos irmãos que ainda não conseguem vibrar na luz e que de alguma forma desejam nos alcançar através de pensamentos sombrios, aproveitarão essa oportunidade de que nós estamos vibrando na faixa das sombras. Quando nós fizemos uma prece, nós elevamos o nosso pensamento para a luz e que bem que nos sentimos. Sentimos a nossa alma serenar-se. Por quê? Porque nós vamos lá e alcançamos os espíritos de luz que em nome de Deus trabalham para o progresso da humanidade. Nós temos os nossos benfeitores espirituais, os nossos anjos guardiães, que estão muito próximos de nós, tentando sempre nos auxiliar, nos amparar. Mas a nossa mente, ela é nossa responsabilidade, é nosso controle. Nós abrimos a porta e fechamos a porta da mente de acordo com o que resolvemos. Então, que nós possamos nos ocupar de educar o nosso pensamento, para sempre direcioná-lo para o bem, para diariamente orarmos por todos
toda a humanidade. Nós sempre lembramos muito de orar por aqueles a quem amamos, por nós mesmos, por os nossos amigos, nossos familiares, mas nos lembremos de orar pela humanidade toda, porque já sabemos que enquanto toda a humanidade não estiver em paz, não estiver em equilíbrio, nunca nos sentiremos efetivamente em paz e em equilíbrio. Já descobrimos isso, nós que trilhamos o caminho do Espiritismo, que nos amparamos na doutrina espírita para tentarmos viver melhor, com mais equilíbrio, nós já sabemos que somos uma grande fraternidade universal e que o bem de um depende do bem de todos e o bem de todos depende do bem de cada um. Então, que possamos sempre nos lembrarmos de desejar o bem por onde andarmos. Passamos às vezes pela rua por situações que não podemos fazer nada para resolver, mas podemos fazer uma prece, podemos direcionar um pensamento de bem-querer, de que aquela situação se resolva, seja ela de uma falta material, seja ela de uma falta emocional, social mesmo. As necessidades são tantas no mundo, mas é tão grande a nossa capacidade de auxílio através do pensamento. Nós podemos adoecer através do nosso pensamento, porque se ficarmos sempre com o pensamento negativo, de inconformidade, de indignação, de desesperança, de desânimo, toda essa carga emocional que vem junto com esse pensamento, ela vai se acumulando no nosso corpo físico e ali vai produzindo uma doença que precisa de alguma forma ser externalizada para que possamos colocar essa energia para fora. Então, nós que já frequentamos grupos espíritas, já temos essa experiência do atendimento fraterno, onde conversamos e através da conversa, de irmos clareando as ideias, de sugerindo pensamentos positivos, como nós vamos melhorando. Nós já temos experiências de processos desobsessivos e obsessivos, nós já sabemos como que isso acontece exatamente através da ligação do pensamento. Então, quando nos sentirmos assim, mais entristecidos, mais desanimados, sem energia, vamos reagir logo, vamos nos unir a Deus, ao Cristo, ao nosso anjo guardião, vamos pedir auxílio e vamos praticar o bem. Que à medida em que nós nos envolvemos em praticar o bem, nós nos afastamos desses pensamentos mais sombrios, mais desanimados. E Deus nos dotou do livre-arbítrio porque nós precisamos alcançar a nossa evolução através de nós mesmos, das nossas próprias escolhas. Então vamos escolher o bem, vamos escolher a luz, vamos distribuir ao nosso redor sempre vibrações e pensamentos positivos, de esperança, de confiança em Deus, de confiança no Cristo, de confiança nos benfeitores espirituais que nos amparam a vida toda e confiança em nós mesmos, que fomos criados por Deus, que trazemos em nós a centelha divina e que, portanto, somos capazes de enfrentar qualquer situação e de aprendermos nessas situações, nas mais difíceis, e de crescermos, de evoluirmos. Vamos conversar com aqueles que nos cercam, daqueles com os quais podemos nos aproximar, o familiar que convive conosco, a criança, o jovem, os amigos. Vamos sempre conversar, podendo esclarecer nesse sentido da força do nosso pensamento, da importância do nosso pensamento, desse exercício do pensamento na luz e no bem.
Ele sempre nos tornará mais fortes, mais prontos para vivermos a vida com serenidade, com equilíbrio, com bem-estar. E também de podermos ter sempre a alegria de viver. Não importa a situação mais desafiadora ou mais difícil que estejamos vivendo, a alegria de viver sempre. E o nosso pensamento pode nos favorecer vivermos alegre, vivermos em paz, vivermos com equilíbrio, com serenidade e podermos proporcionar àqueles que convivam conosco esse mesmo bem-estar. Irmãos, que possamos sempre nos lembrar que o Cristo, que Deus estão sempre conosco, a nos amparar e a nos guiar. Sigamos em frente na nossa conquista da evolução espiritual. Um fraterno abraço a todos, muito obrigada, até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site